Bom dia! Vamos falar sobre a evolução dos direitos humanos e classificação. A classificação nós fizemos na último encontro, né? Na aula presencial, mas hoje nós vamos falar sobre a evolução e a linha do tempo dos direitos. Na verdade, a origem dos direitos individuais do homem, ela pode ser apontada na Mesopotâmia, né, no terceiro milênio antes de Cristo. Isso aí tá lá no roteiro número 2 de aula. Vocês podem acompanhar todas essas aulas vendo o roteiro, porque é uma maneira de estudar. Depois do Egito e da Mesopotâmia veio o Código de Hammurabi, 1690 antes de Cristo, que na verdade foi a primeira codificação que consagrou um rol aí de direitos comuns a todos os homens, né? Tais como a vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a família, previu também a igualdade, né? A supremacia das leis em relação aos governantes, algumas coisas que o Código de Hammurabi apontou. Bom, tivemos também o direito romano, que foi importantíssimo e que também consagrou alguns direitos individuais, a lei das 12 tábuas. E a forte concepção religiosa, ou seja, a forte concepção trazida pelo cristianismo. O cristianismo, ele trouxe a ideia da moralidade, não é isso? Ele trouxe a ideia de que as pessoas não poderiam agir de determinadas formas porque era contra a lei de Deus. E isso trouxe a moralidade a direitos também, já que matar alguém, por exemplo, é contra a lei, né, de Deus, mas também é contra a lei dos homens. Portanto, algumas referências do cristianismo, ou quase todas, elas são protegidas aí do direito, são protegidas e garantias também do direito. Então, podemos verificar nesta época também alguns apontamentos de garantias que foram aproveitadas para trazer aí dignidade da pessoa humana, né? Trazer a atuação do Estado como um olhar diferenciado para as pessoas, um olhar, né, que poderia ser, na verdade, contemplado em leis, né, condensado em leis. E aí nós chegamos, né, a uma situação de limitação. E o primeiro documento que limitou verdadeiramente o poder do Estado e com a visão que nós temos dos direitos humanos hoje foi com a Carta Magna da Inglaterra. Foi em 1215. Nós tivemos alguns apontamentos importantes nesta carta sobre a limitação do poder do Estado. E aí nós verificamos que essa carta, ela fez algumas restrições tributárias, ou seja, as pessoas pagavam impostos na época muito altos, impostos que impediam que eles tivessem uma boa subsistência, ou seja, eles não tinham o que comer, porque eles tinham que pagar impostos. E aí foi criado uma restrição nesse documento em que as pessoas não deveriam pagar o imposto além de suas possibilidades. Eles deveriam sim pagar, mas um imposto que seria justo para aquela pessoa, para que sobrasse alguma reserva para que eles tivessem meios de subsistência. Então, isso foi um ponto. Então, a restrição tributária. Depois previu nesse mesmo documento o devido processo legal. O que é um processo legal? Devido processo legal. Hoje é um princípio consagrado, né? Nós temos aí esse princípio que é um princípio importante, um princípio guarda-chuva no nosso direito, mas que já era uma previsão, ele nasce com essa previsão lá nesse documento feudal. E o que ele queria dizer? E aí eu vou ler para vocês o que esse documento feudal falava. Nenhum homem será detido ou sujeito à prisão ou privado de seus bens
ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos, nem mandaremos proceder contra ele, senão mediante um julgamento regular, pelos seus pares ou de harmonia com a lei do país. Significando que todo aprisionamento seria precedido de um julgamento. A pessoa não poderia passar impune, não, mas também deveria ter o direito de um julgamento. Esse documento, ao prever o devido processo legal, que é o início aí desse princípio, consequentemente, ele previa o acesso à justiça. E aí, também nesse documento dizia: não venderemos, nem recusaremos, nem proletaremos o direito de qualquer pessoa a obter justiça. Acesso à justiça. O princípio está aí. Para aqueles que estão fazendo artigo científico, aqueles que estão fazendo monografia, que são para nivelamento, fazendo artigos científicos ou até para concorrer aí na revista, né? O princípio do acesso à justiça está aí. Então, nós vemos aí 3 momentos importantes que essa carta feudal conferiu ao cidadão. Bom, seguindo à frente, em 1628, nasceu a Petition of Right, que é petição de direitos. Também, que essa petição de direitos mudou na vida das pessoas? Ou seja, que garantia que ela dava? Criou-se um parlamento. Em 1628, criou-se um parlamento, ou seja, os atos do juiz passariam por um parlamento. E esse parlamento aceitaria ou não aquele ato do juiz. Então, vem prever, né, essa petição de direitos, que ninguém podia contribuir com qualquer dádiva, empréstimo, benevolência, ia pagar qualquer taxa ou imposto sem consentimento de todos. Passaria esses atos pelo parlamento. E detalhe importante, esse parlamento tinha uma representação popular. Então, uma pessoa lá do povo, ela vinha para participar do parlamento. Tinha sempre um representante do povo. Veja que bonito, né? Na época, em 1628, muito tempo atrás, já existia essa visão de proteção à sociedade, a proteção à coletividade, a proteção dos direitos humanos. Então, vamos fechar aqui e continuaremos na próxima semana. Abraço!